Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui do canal. E hoje eu quero trazer um tema aí sobre qual SGBD devo escolher para ser um DBA, um tema que é uma dúvida muito comum para quem muitas vezes está iniciando, ou às vezes para quem já está no mercado, cara, e quer saber se está no caminho certo, como direcionar a sua carreira, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema. Lembrando que nós estamos fazendo esses vídeos aqui de aquecimento para a nossa Masterclass DBA Oracle, que vai acontecer na próxima semana. Então, se você não está inscrito ainda, cara, na descrição aqui desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar. Vai ser um evento inédito, exclusivo, onde lá a gente vai conseguir te falar toda a jornada, tanto para quem está começando do zero e para quem já atua com banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Primeiro, né, o que é um SGBD? Acho que é muito importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Um SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então nós temos vários sistemas gerenciadores de banco de dados hoje no mercado, e você precisa entender que você vai ter várias opções se você quiser ser um DBA, né? Existem várias opções hoje no mercado onde você pode escolher. Então, muitas vezes, sobre SGBDs, né? Você tem aí, por exemplo, o banco de dados Oracle, tem o SQL Server da Microsoft, tem o DB2 da IBM, tem o Sybase, enfim, entre muitos outros. Hoje, se você entrar, por exemplo, na lista da dbengines.com, tá, que é um ranking ali dos bancos de dados mais utilizados no mundo, lá você tem um ranking onde você tem lá vários SGBDs, né, vários sistemas gerenciadores de banco de dados, né. Então, por exemplo, tem alguns gratuitos como PostgreSQL, tem o MongoDB, tem o Elasticsearch, tem Cassandra, MariaDB, entre outros. Então, Teradata, existem diversos bancos de dados hoje no mercado que são utilizados por grandes empresas, tá? Então, você vai ter muitas opções quando você escolhe aí ser um DBA, né? Você realmente pode escolher aí diversas tecnologias para que você esteja atuando. Então, esse é o primeiro ponto. E aí que começa a vir a grande dúvida, né? Qual SGBD que eu devo escolher? Mas eu queria compartilhar um pouquinho aqui de como que eu escolhi o banco de dados para ser realmente especialista, né? Por quê? A grande verdade, pessoal, é que você pode até trabalhar numa empresa que tem vários SGBDs, que tem vários sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? E o que você precisa entender? Que você pode até trabalhar com vários e ter acesso a vários SGBDs, tá? Mas você não vai ser bom em todos, tá? Então, esse é um padrão muito interessante que eu consegui identificar, por exemplo, trabalhando dentro da Oracle, né, durante 6 anos, onde a gente vê que essa cultura americana, né, de você, muitas vezes, conseguir focar numa tecnologia, né? Eu acho que muitas empresas brasileiras, a cultura brasileira, né, é aquela cultura do faz tudo, né? Você entra dentro do ambiente onde você tem lá mais de 5 tipos de bancos de dados diferentes e muitas vezes você não vai saber, cara, como que você vai conseguir dominar todos eles, né? É um desafio muito grande, né? Então, se você realmente tem vários SGBDs, né? Você tem uma dificuldade aí de conseguir se especializar, porque só falando de banco de dados Oracle hoje, a gente está falando aí por exemplo, né, de mais de 10 treinamentos Oracle dentro da DBOCM, tá? Então, durante 16 anos que eu trabalho na área de tecnologia, eu sou muito focado em produtos Oracle, em banco de dados Oracle, e a gente sabe o quanto que é complexo, o quanto que existe uma profundidade muito grande, né? Então, a gente vê que se você não focar, cara, dificilmente você vai ter resultado. E a gente consegue enxergar essa característica dentro do profissional de tecnologia, né? Que ele entra com uma turbilhada de informação, com uma turbilhada de possibilidades, né? E que muitas vezes se encontra muito perdido aí quando está começando, tá? Então eu quero trazer para você essa clareza. Cara, você pode até trabalhar numa empresa que tem vários, mas escolhe um para você ser bom, para você realmente se tornar uma referência, para que seja o seu foco. Esse aqui realmente é o que eu domino, é o que eu sei de verdade, tá? A gente vai dar algumas dicas aqui bem interessantes. E lá, quando eu comecei a trabalhar com banco de dados em 2006, né? Eu atendi um grande cliente de siderurgia, onde lá tinha a opção de ter vários SGBDs.
Então eu lembro que na época a gente tinha MySQL, tinha Oracle, tinha DB2, tinha SQL Server, tinha Sybase, e era um ambiente muito desafiador, um ambiente muito complexo, né? Mas o que eu comecei a identificar, por exemplo, nesse meu ambiente de trabalho, né? Qual que é o banco de dados que ele é o mais crítico, mais importante? Qual que realmente ele tem a maior quantidade de ambientes hoje dentro, o que realmente tem um nível de importância muito grande dentro desse ambiente, né? E eu vi que o Oracle, de fato, ele tinha uma relevância muito grande. Quando se tratava de ambientes grandes, de realmente uma criticidade alta, cara, era o Oracle que era acionado para aquele tipo de ambiente, tá? Então, eu já posso compartilhar aqui com vocês um pouquinho como que eu fiz para poder focar no Oracle, né? Então, foi analisando ali as possibilidades e vendo realmente que o Oracle ele tinha muito mais robustez do que os outros bancos de dados, ele suportava ambientes muito mais críticos, tá? E outro ponto também que é importante a gente falar, né, que não existe banco de dados ruim, né? Acho que cada banco de dados ele pode atender às necessidades de algumas empresas. Então vai ter alguns ambientes que vão estar em bancos de dados gratuitos, como o Postgre, como o MySQL, e está tudo bem, está atendendo muito bem. Outras empresas vão utilizar SQL Server e está tudo bem, muitas vezes vai atender necessidade, uma necessidade de custo, uma necessidade ali para um ambiente específico, onde ele vai estar atendendo de forma bem tranquila, de forma bem satisfatória, tá? Então, eu acredito que muitas vezes o banco de dados ruim pode ser aquele banco de dados que não está, que está incompatível com aquele tipo de ambiente, né? É um ambiente muitas vezes que ele é muito pequeno e muitas vezes não vai fazer sentido você colocar um Oracle Database, né? Ele não é tão crítico, né? Ele não precisa de tanta performance. E muitas vezes você pode utilizar outros tipos de SGBDs, outros tipos de banco de dados para poder tá atendendo aquele tipo de aplicação, aquele tipo de demanda. E vão ter ambientes, cara, que vai precisar realmente de um Oracle, por exemplo, para poder gerenciar bancos grandes, bancos gigantes, com teras e teras e teras. Então é importante a gente entender que cada banco de dados pode atender a necessidade de algumas empresas que existem no mercado, tá? O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, quando a gente olha lá no ranking da DB Engines, né? dbengines.com, você pode até pesquisar aí, a gente consegue ver que a Oracle, durante muitos e muitos anos, tá? Ela é uma líder nesse mercado de banco de dados. Então, a gente consegue aqui analisar, por exemplo, o histórico, né, do DB Engines desde 2013, se eu não me engano, onde você vê que a Oracle lidera esse mercado como o banco de dados número 1 do mundo. E o que esse ranking diz, né? Por que eu sempre gosto de falar nisso, né? Não é uma questão que o Guilherme está falando, né? É uma análise global de acordo com diversos critérios, né? Números de procuras em sites do Google, número de vagas disponíveis no mercado, onde você tem os melhores salários, onde você tem mais oportunidades, né? Número de menções em perfis de profissionais como o LinkedIn, por exemplo. E é em cima desse ranking, né, do que é buscado no Google, das empresas, etc., se chega à conclusão que a Oracle tem liderado esse mercado de uma forma muito grande nos últimos anos, né? E a importância e a relevância, né? Hoje, 97% das empresas mais valiosas dos Estados Unidos, né, utilizam o banco de dados Oracle. Então, você vê que a Oracle é uma solução muito relevante na América Latina também. Os maiores clientes que eu atendi na América Latina de telefonia, os bancos em si, utilizam o Oracle Database porque ele realmente é algo que é muito crítico, tem um conhecimento. E ele é muito, eu entendo até que ele tem até mais botões para poder apertar do que outros bancos de dados. Então, ele de fato é mais complexo. Quando a gente fala só de banco de dados Oracle, como eu falei, né? Dentro da DBLCM, hoje nós temos mais de 10 treinamentos. Então, a gente mostra a profundidade que existe quando o assunto é banco de dados Oracle, né? E isso é muito bom, porque isso traz uma diferenciação do mercado, né? Tudo aquilo que muitas vezes é um pouco mais difícil, né? É crítico, é algo que é grande, é algo que poucos profissionais conhecem, tem um nível de reconhecimento grande no mercado, né? Então a gente tem visto o quanto que você ter o conhecimento em banco de dados Oracle, ter uma certificação Oracle, está atualizado com as novas versões do Oracle, o quanto que isso te dá um destaque profissional, né? O quanto que isso pode realmente impulsionar a sua carreira e levar a sua carreira para o próximo nível. E o legal é que o Oracle também ele tem uma característica bem interessante, que a Oracle já tem introduzido esse conceito nos últimos anos, né? Sobre um converged database, né? E o que seria um converged database? O converged database, basicamente, ele veio, né, para quando você tem a necessidade, muitas vezes, né, de ter
bancos de dados especializados para armazenar algum tipo de dados, né, especificamente, né? Então, muitas vezes você tem alguns problemas ali, né, durante o dia a dia, né, de ter a necessidade de ter, por exemplo, vários tipos de bancos de dados, por exemplo, um banco de dados, um blockchain database ou um relacional database, e muitas vezes você tem que colocar isso em tecnologias diferentes, em soluções diferentes, né? Então, essa é uma característica bem interessante que a Oracle já tem introduzido nos últimos anos, onde com Converged Database você tem aí um banco de dados, né, que ele tem suporte nativo para todos os modernos data types e últimos paradigmas de desenvolvimento, né, para construir dentro de um produto. Então, a Oracle, por exemplo, quando se fala dentro do contexto de Converged Database, né, ele suporta, por exemplo, dados spatial, né, para localização e geoprocessamento, por exemplo. Ele consegue armazenar documentos JSON, por exemplo. Ele consegue armazenar, fazer integração com IoTs aí para devices, integrações, né? Ele consegue fazer aí as tecnologias de in-memory para um real-time analytics, né? E, enfim, além disso, sobre os dados tradicionais, os dados tradicionais ali do banco de dados relacional, tá? Então, como você pode ver, você tem toda uma integração de blockchain, de analytics, de machine learning, de banco de dados relacionais, onde você consegue, de forma nativa, suportar todos esses data types aí, modernos, né, que nós temos, dentro de uma única solução de banco de dados. Então, essa é uma das grandes vantagens aí que nós temos para o Oracle Database, tá? Ele ter essa característica desse conceito do Converged Database, onde muitas vezes você não precisa ali, no ambiente, ter um MongoDB, ter um SQL Server, ter um Oracle. Você consegue muitas vezes reunir todas essas soluções dentro do banco de dados Oracle, porque ele suporta todos esses tipos de data types de forma nativa, tá? Então, dados de spatial, blockchain, então você consegue reunir muitas características, porque o Oracle ele está muito completo. A cada vez mais ele está suportando realmente todos esses tipos de soluções dentro do seu banco de dados Oracle, tá? Então, essas são algumas características que eu posso deixar aqui para vocês. Se você está em dúvida aí, né, qual SGBD você deve escolher para ser um DBA, o Oracle, sem dúvida alguma, ele tem inovado bastante com o que tem de mais novo no mercado. É uma solução que é muito robusta. A Oracle, né, teve um reconhecimento muito grande por conta do seu banco de dados desde a década de 90 e até hoje ela lidera esse mercado com muita inovação, com muita coisa nova e suportando aí grandes e grandes ambientes, tá? Então, espero que possa ter ficado claro aí sobre um pouquinho de como que eu fiz para poder focar no banco de dados Oracle, para poder ser bom no banco de dados Oracle, e acredito que sim, você deve escolher um SGBD para que você seja uma referência, para que você seja bom, para que você consiga realmente se destacar das outras pessoas, e muitas vezes muito cuidado, né? Quem quer ser especialista em tudo acaba muitas vezes sendo especialista em nada. Acaba muitas vezes gastando muito tempo, perdendo seu foco, não conseguindo tirar nenhuma certificação e não conseguindo ter um destaque profissional. Então, essa dica que eu queria trazer aí nesse vídeo de hoje. E se você não está inscrito ainda na nossa Masterclass DBA Oracle, cara, se inscreva aqui na descrição desse vídeo. Tem o link para você se cadastrar. Participe, que vai ser um evento incrível, que a gente vai trazer muitos conteúdos aí exclusivos e inéditos para te ajudar a levar sua carreira profissional para um outro nível, quando o assunto é Database Administrator, que é o DBA Oracle, o administrador de banco de dados Oracle, que é uma solução muito relevante para grandes empresas, beleza? Se você está gostando aqui dos nossos conteúdos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!